Glória a Deus! E aí, abençoados? Graça e paz transborde no seu coração. Estou aqui firme, e forte, motivado, cheio de espírito, animado para mais uma live poderosa com o intuito de abençoar a vida de mais gente, de ampliar a fé, de criar uma santa expectativa por aquilo que Deus pode, quer e vai fazer nas nossas vidas por esses dias. E Deus me levantou realmente para falar essa mensagem. Ainda tem muito tempo para que Deus faça um milagre na sua vida. Creia nisso, né? Você precisa aquecer o seu coração com essa fé, com essa revelação, com esse entendimento, com esse clamor no seu coração, para que você viva a plenitude do que Deus tem para você. E o que está no meu coração é de que realmente o Senhor vai fazer uma verdadeira revolução nos nossos resultados e que cada área da nossa vida vai ser impactada por esses dias com muita multiplicação, com muita clareza daquilo que Deus faz por causa do seu propósito, mas também com muita alegria, muita paz, muita prosperidade e muita clareza de que esse é o tempo da nossa oportunidade para termos uma história com Deus, para termos o nosso testemunho, né? Para termos os nossos capítulos sendo escritos do livro de Atos da nossa história com Deus. Então eu quero estimular você a crer, quero estimular você a acreditar que realmente tem favor de Deus disponível sobre você e que você apenas descanse nisso, sabendo que é amado, favorecido, abençoado, sabendo que tem graça, amor, favor, poder do Senhor sobre a sua vida, sabendo que realmente o Senhor tem pensamentos bons a seu respeito e que tudo que o Senhor quer fazer, Ele faz pela sua bondade, pelo seu amor, pelo seu favor, pelo seu poder. E eu creio de todo o coração que esses são dias onde o Senhor vai realmente multiplicar o favor, a bondade, a paz, a alegria em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Tentar chamar aqui, ver se a Lília já entrou. Combinei com ela de fazer a live pelo perfil da loja. O alvo é nós alcançarmos o máximo de pessoas possíveis para realmente sermos bênção, né? Compartilharmos essa mensagem. Tem muita gente que está desanimada, achando que a vida perdeu, né, o sentido, que não tem mais o que viver, o que fazer, aquela coisa, né? Ó céus, ó vida, ó azar. E aí vem o Senhor e traz uma mensagem de esperança, de renovo, de paz, de abundância, de multiplicação. E você pode ver aquilo que Ele é poderoso para fazer. Então, estou aqui, deixa eu ver se a Lilian já entrou pelo perfil da loja. Lilian Gift Design, deixa eu procurá-la. Vai ser um testemunho impactante que com certeza vai encher o coração de vocês de fé. Enquanto isso, chama mais gente. Não vamos ficar só para nós, não. Isso tudo de revelação que Deus tem para compartilhar conosco, todos esses testemunhos para encher o nosso coração de fé. Chama mais gente. Tem tanta gente aí que você conhece que está precisando de receber uma mensagem de esperança, que está precisando de um testemunho desse para que o coração transborde em fé. Então cai para dentro, chama mais gente, não fica de fora não. Fala para mim, por favor, de qual cidade que você está assistindo. Coloca aqui nos comentários para eu saber de qual cidade. Ah, agora apareceu aqui o perfil da Lília me convidando. Estou aqui na loja, aleluia. Me manda aqui, escreve nos comentários de qual cidade que você está assistindo. Olá, querida Lília, conseguiu entrar? Oi, tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo, e você, minha irmã? Tô joia. Aleluia. Deixa eu, tá. Ansioso. Tô na correria aqui, não consegui chegar em casa, não. Parei aqui, parei o carro no lugar seguro para poder. Amém, amém. Para poder ser um instrumento nas mãos de Deus e poder encher o coração do povo de fé. Isso aí, pastor. Isso aí. Amém. Ó, Ah, tem gente da Suíça nos assistindo, tem gente de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, aqui, Pará, literalmente, ó, Rio Grande do Sul, então eu acho que agora deu. Todos os cantos do país tem gente. E de outros uau. países, Estados Unidos, aí, Portugal, aleluia. Tem gente de tudo quanto é canto aí nos A assistindo. Dani linda, a sua Aí minha Dani tá esposa, aí.
Aleluia. Minha esposa amada tá aí, sua amiga. Aleluia. A Beijo, Socorro do Dani. Lelis e o Lelis, os dois estão também ao vivo aí na live. Convidei ela hoje. Amém, que bênção. Querida Lília, obrigado por aceitar esse convite, obrigado por poder ser esse instrumento que Deus tem levantado para abençoar vidas. Eu tenho acompanhado você, né, desde que nos apresentaram, já sabia da fama e minha mulher já gastava dinheiro na sua loja antes, mas depois, depois que o Lelis nos apresentou e essa amizade começou, eu tenho te acompanhado e visto o que que Deus tem feito na sua vida, né? E eu É. queria aqui, por um breve momento, aproveitar da sua disponibilidade para encher o coração do povo de fé. Então, compartilha conosco aí como Deus tem revolucionado seus resultados, como você tem visto o favor de Deus abrindo portas na sua vida e como essas pessoas que estão aqui na live podem crer que assim será na vida delas também. Então, pastor, eu primeiramente quero agradecer, né? Sempre muito honrada quando recebo o seu convite. Ontem eu brinquei com você que o seu pedido é uma ordem, né? Aleluia, estou com moral então. Principalmente quando é para falar da palavra de Deus. Eu sou bem assim. Amém. Eu sou muito ocupada, a minha agenda é muito corrida, mas quando se trata de falar da grandeza de Deus e do que Ele pode fazer na nossa vida, eu sempre tenho disposição, sabe? Amém. Não é porque é o Senhor, mas assim, eu gosto muito de poder falar dessa boa nova que é a fé, né? Que é o Aleluia, que acreditar na benção. palavra de Deus. E eu só tô, na verdade, pastor, acessando, né? Eu só tô tendo acesso, porque né? Já é meu, né? Já foi dado para todos Amém. nós, né? Eu Você só entendeu tudo. resolvi, eu só resolvi a realmente entender que não é por dinheiro, não é por ser Lilian Gift, né? É porque eu realmente tenho um propósito e ali é o meu ministério, né? Aquela empresa, né? Tudo que eu faço ali, eu levo decoração para a casa das mulheres, das pessoas, das famílias, né? Levo a beleza na mesa posta, mas o mais importante que eu levo é a presença de Jesus na minha vida, através do meu Amém. testemunho, né? Uau. Através de tudo aquilo que eu colho hoje por simples fato de decidir viver o favor de Deus sem Amém. merecer nada, né? Nem de formação, nem de merecimento porque sou melhor ou pior que alguém. É que eu resolvi mesmo acessar essa graça que foi me dada, né? Então Amém. eu brigo que eu sou filha folgada, sabe? Eu sou uma filha folgada, assim, que Deus cuida de mim nos mínimos detalhes, assim. Coisas que eu contar aqui para vocês, vocês vão rir, né? Desde coisas grandes até as médias e as pequenas também. Então Amém. eu vivo, é o meu lifestyle, né? Uau. É É viver a graça literalmente o de Deus. estilo de vida de quem está debaixo do favor. Eu não aceito nada menos que isso, né? Até as Uau. dificuldades, até as coisas que dão errado, assim, sabe? É muito engraçado. Até as coisas que dão errado é para dar certo. Eu ressignifico Uau. todas e tá acontecendo muita coisa assim diferente, sabe, pastor, esse ano na minha vida. Virou avó? Eu virei a avó, você viu? Já era pra ser vó há muito tempo, né? O pessoal fala, avó nova. Eu falo, nada, meu filho teve filho com 30 anos. Já era pra ser há muito tempo, né? Pois é, quem diria que você tem filho de 30 anos, né, Lili? Não é? Deus é bom, hein? Aí eu falo pro Pois senhor que é. sou filha folgada, tá Tá vendo? vendo? Até conservar o seno formal, Deus está conservando. Nossa, é incrível, pastor. Eu sinto isso também, sabe? Na minha cabeça, eu tenho 47 anos, pastor. Mas na minha cabeça, eu me sinto com 20, Uau. sabe? Pelo menos trabalhar igual uma jovenzinha, você trabalha, porque não é qualquer É, um que tem à sua disposição, não. pastor, e assim, eu sinto que Deus, ele me renova a cada dia mesmo, renova de verdade, porque eu falo, gente, eu tenho 47 anos, onde que eu penso que eu vou, né?
Mas aí Deus me toca no meu coração e fala, não, eu é que determino a sua idade, eu que determino a sua força, sabe? Uau. Então, assim, eu tô sempre pensando coisa nova, eu tô sempre querendo empreender. E aquele dia que nós gravamos aquele podcast, o senhor deu uma balançada em mim ali, naquela palavra que o senhor Uhum. falou que é 10 em um, né? Aham. 100 por um, desculpa, 100 né? por um. 100 Aham. por um, nada menos que isso. Até então, o crescer, eu achava que era mais comigo, sabe? Falava mais sobre mim, sobre a minha empresa, sobre o meu CNPJ, sobre as minhas coisas. Mas, na verdade, o crescer é como se fosse uma resposta para Deus através de tudo aquilo que Ele me fez e tudo aquilo que Ele sonha para mim. E o não crescer hoje é como se eu estivesse falando para Deus: não, eu não quero a sua graça, eu não quero viver Uau. da fé, né? Eu quero viver só esse teto meu, que é um grande galpão, né? Que ali a gente acha que é grande, mas ele é tão pequenininho diante do que Não Deus tá quer cabendo. fazer, É. E né? nem tá cabendo mais nada também. Não, não está cabendo. Não está cabendo mais. E assim, Deus, na verdade, pastor, ele não está ligado em bens financeiros, né? Ele não está ligado o que ele vai me dar na porção, se é médio, se é grande. Ele quer só que a gente viva o favor. E muitas Ligado ao vezes, propósito dele para nossa vida. Né? nós somos egoístas ao ponto de dizer assim, não, eu não quero ir mais, né? E aí Deus fala assim, gente, mas eu tinha tanta coisa para fazer através dela, eu queria tocar tantos filhos através dela, né? Que sou a improvável, que sou uma pessoa que nem estudou, pastor. Eu não estudei, né? Então, assim, eu sou de família muito simples. Você não estudou, você Eu fala assim, você não fez doutorado, né? Você parou na terceira pós-graduação, você quer dizer, né? na de Deus, na da vida, né? Na da vida. Na da E, vida você já e eu tem costumo, doutorado, então. eu costumo dizer assim, ó, que às vezes pessoas elas querem ser a gente agora, sabe? Mas as pessoas têm que entender que existe um processo, que o processo é que nos amadurece para chegar onde a gente chega, né? Então, quando você chega assim no nível que você acha que você já conseguiu alguma coisa, aí Deus fala, não, a fé que te trouxe até aqui não é a fé que vai te Te impulsionar para levar frente, adiante. sabe? Você E precisa de aí, mais fé para coisas ainda maiores, né? sim, e aí como essa semana eu estava lendo sobre Pedro, né, andar sobre as águas, e aí eu fui numa reunião e lá eles estavam falando, até lá na aldeia, né, tava Luizinho, né, Ou falando nisso, que dia que vai começar a construir sua casa lá? pois é, já né? Pois é, eu E quero é ir grande, jantar hein, na sua pastor? casa lá na É aldeia. quase Pois é, 6.000 metros, né, pastor? É grande demais, né? pois é. E eu Deus é faço bom. parte disso, que foi eu que vendi o lote para você. O senhor Você tem vai ter que me história. convidar para jantar lá. O primeiro jantar é o senhor e a Dani. Que é isso? Que E as privilégio. crianças. Então, assim, na verdade, pastor, eu estava ouvindo sobre aquela palavra de Pedro. Quando Jesus chama Pedro para andar sobre as águas, ele chamou. E ele tinha poder, né, de carregar Pedro no colo e dizer assim, Pedro, você vai experimentar andar sobre as águas, mas eu vou te carregar no colo, né? Aham. Eu vou te carregar no colo. Vou te Mas pegar não, pela mão e vou te tirar desse afundamento que você está aí. mas não, ele chamou. Então Pedro ele saiu do barco. Ele teve que acreditar em Jesus para viver um milagre. Ele teve que acreditar em Jesus. Então ele foi e ele andou e ele experimentou, mas a atitude de sair do barco foi dele. Mas quando ele imaginou que era ele afundou. Então Deus está mandando não só para mim, vocês estão aqui na live, estão me assistindo. Eu não sei o seu projeto, né? Eu não sei se o seu projeto ele é pequeno, se ele é grande, se ele é médio, se ele é um pequeno começo, como eu tive o meu começo, que era vender alho e cebola na rua, né? Eu tive o meu começo. E cada viagem que eu dava com aquilo ali, chegava com aquela bacinha cheia e voltava com ela vazia, era uma conquista para mim. Então não queira fazer grandes conquistas, comece com o que você tem. Você não Amém. precisa de Lília, grandes. mas você tem que ir devagar, porque quem não sabe da sua história,
pode ficar confuso. Então, diminui a velocidade, calma. É porque tem gente que está te ouvindo aí que não conhece o testemunho. E eu acho que hoje é importante eles verem, né, de onde realmente o favor de Deus te tirou. Então, essa história sua, para mim, é de um impacto tremendo, né? Literalmente, você vendia na rua. E Sim, hoje você dá emprego para dezenas de pessoas, né? Ou se juntar é, tudo aí, passa de centena. Então, conta um pouco para nós essa trajetória do favor, da multiplicação, é, dessa revolução nos resultados. é. Então, pastor, assim, essa revolução, ela só está acontecendo porque eu resolvi andar sobre as águas e Aleluia. confiar, e confiar. E tem que fazer, sabe? Tem que fazer para acontecer. Não tem que medir muito, não tem que fazer muita planilha, sabe? Tem que acreditar e começar com aquilo que você tem. Eu hoje, Uau. graças a Deus, eu sou uma empresa, posso te dizer que uma empresa muito bem estruturada, porque eu sou uma empresa hoje que construiu um nome, uma credibilidade dentro de onde eu estou, que é o estado de Goiás, a nível Brasil também, né? Porque hoje nós vendemos também para lojas, né? Eu vendo para o varejo e para o atacado. Estou também no online, né? E hoje a minha empresa é uma empresa que tem uma credibilidade muito grande no mercado. Falou em decoração no estado de Goiás, falou na Lilian Gift, né? Hoje a gente está presente em milhares de casas hoje, né? É um Milhares de fato. empresas, né? De igrejas, de instituições, assim, várias. Então, hoje A mesa da ceia, por exemplo, da videira do Bueno e da videira Buriti, eu posso garantir que é Lilian Gift. e é uma honra para mim quando eu vejo aquilo ali, sabia? Eu fico muito lisonjeada e honrada, né? Enfim, todas as igrejas hoje são clientes nossos, né? Assembleia de Deus. Não vou falar nome porque assim são dezenas e dezenas, né? Não, e fora meus alunos todos, que atrás de mim tem uma estante na minha sala onde eu fiz o meu estúdio para dar aula na minha mentoria, e tudo que tem de decoração ali é de lá da Lilian Gift também. Olha que propósito lindo, né, pastor? Vai além do vender o objeto, né? Pois Ele é. vai, ele vai muito mais além. E hoje eu decidi, sabe, pastor, não colocar teto para o poder de Deus na minha vida. Uau. Ontem foi a nossa festa de confraternização, tinha centenas de pessoas ali, né? E eles fizeram uma surpresa para mim, uma retrospectiva do ano, né? E mostrou todos os nossos eventos, né? Para Hoje, chorar horrores, né? eu chorei, né? Que meu marido falou, minha mãezinha, que tá bem idosa, falou, né? Meus filhos falaram, e todas as pessoas, assim, não foram todos os colaboradores que falaram, mas uns 10 e falaram um pouco daquilo que eu tô ativando a vida deles. Acho que Uau. isso é muito precioso, né? Você ouvir uma pessoa falar assim, eu me espelho em você, é uma responsabilidade muito É. grande. Nós somos o Grupo Peniel. Há mais de 10 anos no mercado, atuando nas áreas da engenharia mecânica, civil, elétrica, energia solar, manutenção industrial, vendas de ferramenta para construção civil, equipamento de proteção e fabricação de estruturas metálicas para os mais diversos segmentos. Nosso foco é oferecer os melhores serviços do mercado com mão de obra qualificada e maquinário de última geração, para o desenvolvimento de estruturas metálicas, vendas de materiais elétricos e placas solares, além da fabricação de tendas e galpões em todo o território nacional. Saiba mais acessando o site ou através de nossas redes sociais. Lília, no dia que eu te convidei lá para o podcast, a gente teve uma conversa ali antes e durante a gravação também, e eu falei algo para você que eu confesso para você que eu nunca tinha falado antes. Que literalmente eu fiz o download na hora ali, Deus falou comigo, eu falei para você, mas depois que eu falei para você, eu fiquei meditando nisso e me abençoou. E o que eu falei para você e quero falar hoje para todo mundo que está nessa live, é que quando nós nos colocamos nessa posição de termos funcionários, nós temos, na verdade, a oportunidade de marcar a vida deles, né?
E eu falo sempre disso, que no mundo tem um ditado, falei disso hoje cedo, que nesse mundo ninguém é insubstituível. Mas nós podemos decidir nos tornar inesquecíveis, né, e marcar a história de quem anda conosco. E aí eu falei para você lá de forma despretensiosa, falando a respeito de investir em funcionários, de marcar a vida deles, eu falei, olha, toda empresa está escrevendo algo na vida dos funcionários. Ou você está escrevendo só no currículo deles, quando eles entraram ou quando eles saíram, a função que eles exerceram na empresa, ou você está escrevendo na história deles. E quando a vida deles passar e eles forem contar a história deles, eles vão ter que falar o que Deus fez na vida deles nesse período de tempo que eles trabalharam com você. E algo que alegra o meu coração é ver, Lili, acompanhando você, suas postagens, e ouvir você falando, e conhecer quem trabalha lá com você, é de ver o quanto você tem marcado a história da vida dos seus funcionários. E que eles realmente não estão ali só por causa do salário, mas estão por causa de um propósito. E você também não está ali só por causa do lucro, você está ali por causa do propósito de Deus para mudar histórias, né? E eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua disposição, pelo seu coração. E eu quero declarar que é só o começo. Tem muito mais ainda por vir na sua vida e na vida de quem trabalha com você. Eu tomo posse. E ontem eu repeti essa frase memorável que você me falou. Eu repeti ontem ela para todos e foi muito emocionante. Eu falei para Uau. eles que eu não quero passar pelo currículo deles, eu quero marcar o currículo deles, e quem marca, marca para honra, né? Amém. E ontem meu filho entrou online, ele está em São Paulo, ele foi passar Natal na casa dos sogros, e ele falou assim que é algo muito forte que ele falou, sabe? Eu sei que é da parte de Deus, e foi muita comoção que teve. Ele falou que a gente está estruturando a empresa, né? Que 2023 a Lilian Gift não procura funcionário, ela procura sócio. Uau. Sócio para participar do CNPJ. E não é uma historinha linda, assim, emocionante, é uma questão de verdade, porque nem todo mundo vai participar, né? Uhum. É aquela questão de você escolher o que você quer ser. E quando eu olho na minha equipe, pastor, eu vejo filhos, eu vejo frutos que Deus colocou do meu lado. E ontem eu falei ali na confraternização, foi um momento muito emocionante depois que passou aquele vídeo, né? Todo mundo falou e tudo, fez retrospectiva. E eu falei para eles que não crescer hoje é um egoísmo da minha parte. E não crescer hoje, eu vou estar atrapalhando o sonho daqueles que escolheram viver do meu lado. Uau. Dedicar a vida do meu lado. Então, quando eu não cresço, eu mato a minha equipe. Nossa, isso é forte. Quando eu não cresço, eu mato sonhos, sou matadora de sonhos. Porque aquelas pessoas que escolheram viver a minha vida de empreendedorismo, elas morrem ali, porque elas não vão conseguir escalar. Não tem escala, não tem onde, elas não vão agarrar em nada, porque não tem onde agarrar. Então, o não crescer hoje é como se eu falasse assim, eu só quero para mim, eu sou egoísta. Minha família está bem, eu estou bem, e o propósito? Então, esse negócio de falar em propósito está muito na moda, sabe, pastor? Eu vejo muitas pessoas falando propósito. Propósito, propósito, propósito. Mas o que é verdadeiro propósito? Propósito é quando você não precisa mais do dinheiro para sobreviver, você vive bem. Meu marido é fazendeiro. Se eu quisesse se virar princesinha lá, eu viraria, né? E o que eu tenho hoje, eu viveria muito bem. O que é o propósito? É você trabalhar, não para você o nome ser grande, para você dizer eu sou a maior na decoração. Não, não é. É para você criar um ecossistema onde você vai poder falar, sabe, para muitas pessoas que vale a pena acreditar. Aleluia. Que vale a pena ser honesto, que vale a pena pagar imposto. A gente é de uma natureza, né, de uma cultura muito diabólica, né, que pagar imposto não vale a pena, que o Brasil, né, então, assim, eu sou empresa, pastor, que eu não sonego imposto. Eu falo isso sem nenhum pingo de orgulho, sabe? Eu falo isso com muita humildade. Porque eu resolvi ir embora para casa e deitar e dormir tranquila, sabe? Aleluia. Eu sou uma empresa que decidiu fazer tudo corretamente. Então, assim, nós temos
empresa de consultoria de segurança do trabalho, nós temos coisas de empresa de grande porte, a gente já, porque eu quero ser grande, então eu tenho que me preparar para ser grande. Como eu vou Amém. ser grande querendo ser Amém. pequena? É verdade, Lília, você falou algo que é muito marcante, que é essa falta de opção, né? Você tem que crescer, não é opcional não crescer. Porque se você decide não crescer, você vai limitar a vida de todo mundo que está abaixo de você, que está conectado em você. Então, quando você decide só deixar Deus continuar esticando você, alargando a sua tenda, você vai continuar transbordando, né? Isaías 55. É os Agora, talentos, né, pastor? É os talentos, né? Eu vou encerrar. multiplicando aquilo que Deus colocou na sua mão, né? É. Agora, eu sinto algo da parte de Deus para falar aqui, com certeza para alguém que está assistindo agora, está conosco ao vivo, ou que vai em algum momento assistir esse vídeo. Que você falou a respeito de propósito, né? Muita gente está falando sobre isso e tal. Mas tem algo que eu sinto no meu espírito de falar aqui para todos que estão conectados conosco. Que não tem como você desistir de algo ou de alguém. Antes, você vai estar desistindo do propósito de Deus por trás daquilo. Então, quando você decide desistir de um casamento, quando você decide desistir de um negócio, quando você decide desistir da vida com Deus, da vida na igreja, você está desistindo, na verdade, do propósito de Deus por trás daquilo. Então, eu sinto de falar isso porque, com certeza, tem pessoas que estão nos assistindo e que estão pensando em desistir. Estão pensando em fechar a empresa, voltar a ser funcionário, ou está pensando em dar um chute no balde nos relacionamentos. Mas eu quero te falar, você não tem essa opção, porque você fazendo isso, você vai estar abrindo mão do propósito de Deus por trás da sua empresa, do seu casamento, da sua família, e você está abrindo mão de abençoar muitas outras vidas, famílias, histórias, gerações, através da sua vida. Então, é claro que toda tentação que o diabo traz, todo ataque, toda resistência, toda dificuldade da vida, o atalho é desistir. O caminho aparentemente mais rápido é desistir. Todo dia, pastor. Pois é, a tentação é grande, mas você permanecer, você está vivendo João capítulo 15, que Jesus fala claramente, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Agora, interessante é você avaliar que Jesus colocou um si. Por que ele colocou um se permanecer? É porque permanecer é opcional. Depende de você decidir permanecer. É decisão. Depende de você. É decisão, literalmente. É você falar, eu decido permanecer, decido continuar crescendo, decido investir no que Deus me chamou para fazer, decido investir em pessoas, eu decido desistir de desistir. Né? E assim você avança. Mesmo quando as pessoas não te devolverem aquilo que você depositou nelas. Isso mesmo. Mas a proporção é muito menor, sabe? A proporção vai ser sempre menor. Você investe em 10, às vezes 2, 3 não agradece, mas a maioria vai romper. Você vai fazer parte da história daquelas pessoas. Amém. Então, 100 pessoas, pastor, nós não somos ninguém. E hoje eu estava falando para um cabeleireiro meu, ele falando de uma pessoa difícil, né? De um amigo difícil, né? Que ele tem. E eu falei, talvez Deus pôs esse amigo difícil na sua vida para você caminhar junto com ele, para você aprender algumas coisas com ele, para você amar ele e para te moldar. Não é nada a ver com ele, é a ver com você. Uau. E é assim, é assim as pessoas que convivem com a gente, principalmente Sim. na empresa, né? E assim, pastor, eu tenho experimentado a minha empresa como o meu ministério. Uau! Lá é minha igreja, sabe? Que todos os empresários tivessem essa visão. Essa é a minha oração. Eu oro, ensino, treino, prego, dou curso, mentoria, para que todos entendam isso, né? Que onde Deus os plantou, eles devem multiplicar, eles devem exercer o sacerdócio, eles devem abrir a boca e ser um instrumento nas mãos de Deus para falar na vida de outros. Eles devem, né, usar nos relacionamentos, em todos os aspectos, da graça que eles querem para eles, né? Então você determina a régua que vai ser usada para te medir a partir do momento que você usa ela para medir outros. E se você mede os outros com a graça de Deus, com amor, com encargo, com esse desejo de marcar histórias, é assim também que as pessoas vão retribuir para você, querendo te servir, querendo te honrar, querendo retribuir todo esse investimento que você está fazendo na vida dela. Sim, sim. E é algo, como o senhor falou, é uma decisão. É uma decisão de fazer uma gestão
como Cristo faria, né? Até mesmo ao lidar com uma situação de algum cliente, a gente humaniza tudo, né? As nossas respostas. Eu acho que eu sou um dos poucos Instagrams que responde mais de 300 mensagens por dia. Desde Uau! quando eu fundei essa rede social, eu nunca fiquei sem responder nenhum direct. Não E existe nós nenhum estamos direct falando sem de uma responder. página que está chegando perto de 300 mil seguidores, não é gente que tem 200 pessoas só. Então, assim, a gente responde tudo, a gente humaniza. Existe problemas? Existe, mas eles são bem poucos. Amém. E os que existem, a gente chama, trata, dá um trabalho para se administrar desse jeito, porque você chama e humaniza, tenta entender o que aconteceu, às vezes aplica, né? Ali uma advertência. A advertência é uma forma de amor. A advertência é quando você Claro. fala para a pessoa assim: tá tudo certo, eu gosto de você, por isso que eu vou te divertir, porque eu preciso documentar esse negócio aqui para mostrar para você que você é importante para nossa empresa e a cultura da nossa empresa é essa. Tá tudo certo? Uau. Tá. Então tem dois lados, né? Ou você Uhum. ressignifica e fica bom, ou você leva para o lado do mimimi. Se levar para o lado do mimimi, não vai crescer. Não, essa Nunca. pessoa, Quem ofende. a gente tem que entender que algumas pessoas, em algum tempo, elas vão parar de caminhar com você. Uhum. E tá É tudo normal. certo. E tá tudo Sim. certo. Mas você vai criando uma cultura dentro da sua empresa que você vai afiando os machados, entendeu? Você vai criando as pessoas vão ficando tão parecidas com você que a cultura, a missão da empresa. Mas esse é um efeito, com certeza, inevitável da unidade, né? Porque quando existe unidade, vai trazer essa uniformidade, né? Agora, Olília, uma coisa que eu quero saber de você, e com certeza Deus vai usar a sua boca agora para falar com muita gente, por que eles não precisam cogitar em desistir? Por que não abrir mão dos sonhos? Por que continuar nessa caminhada de empreender, de sonhar grande, de querer ser usado por Deus para marcar vidas, famílias, gerações? Por que quem está aí nos assistindo não deveria cogitar de forma nenhuma desistir? E por que a Lília não desiste? Porque eu vivo Gênesis, né? Tá escrito em Gênesis, né? Que eu nasci para governar, né? Uau! E ninguém governa na facilidade. Ninguém governa em tempos lindos, plenos. Nós Toma, tá vendo aí, ó? governamos, Você tá aí assistindo, toma esse direto no queixo aí agora. nós governamos em cima de guerra, em cima de desafios, em cima do que o que não tá bom, você cria algo para mudar aquilo ali. Nós vencemos através de pequenas conquistas, né? De reestruturação, de estudo, de aprendizado, né? Então, por isso que não dá para desistir, porque você precisa, você que está nos assistindo, reconhecer que você, ó, o Antônio está colocando aí que é Gênesis 1:26. Obrigada, Antônio. Então, você precisa de entender que assim como eu, né, assim como tantos outros empresários, está cumprindo o propósito de Deus, que é governar, você também pode. Uau. E você pode começar como você está. Mas eu não vou te enganar. A jornada ela é árdua. O caminho é estreito. Principalmente quando você tem uma empresa com princípio. Você não vai achar que você vai começar grande. Você começa pequeno, mas você não desiste. Qual que é o segredo? Ah lá, o potinho do tesouro lá no final. É não desistir. É Aleluia. persistir. Sabe, pastor, eu tenho. É aquele conselho sábio da Dory pro Nemo, né? Continue Pronto, a nadar. vai nadando, vai nadando. Vai Continue ter a dia, nadar, simples e vai assim. ter dia que vai ter tempestade, vai ter dia, mas você não para. Sabe por que você não vai parar? Porque você nasceu para governar. Porque Deus já te deu, já é. Você sabe por que não tem algumas coisas, pastor? Porque eu só não acessei ainda. Aleluia. Você entendeu tudo, minha irmã. Porque às vezes o medo é ausência de fé. Às vezes não, né? O medo é ausência de fé. E a gente tem medo de acabar. A gente acha que o Deus que fez lá quando eu vendia coisa na rua,
Não é o Deus que vai fazer agora que eu tenho uma empresa que tem quase 100 pessoas que trabalham ali comigo, eu faturo milhões, né? Então Uau. agora eu fico muito ali com aquela vaquinha ali, né? Cuidando ali, não, tá bom, medindo Deus. É um medo o Gente, tempo todo de que pode desabar a qualquer momento, alguma coisa pode acontecer é e tudo ir escassez, por água pastor. abaixo. É escassez. Eu tenho medo de perder porque eu meço Deus. Porque às vezes eu não tenho a fé de outrora, né? Antes eu tinha, agora não, porque agora, ó, Deus já deu para mim, agora ele vai abençoar outro, já minha cota já venceu. E não é É. assim. Eu Então, sempre hoje, falo isso, Lília, porque essa daí é uma história, quem nunca me ouviu falando, vou falar rapidinho aqui, um minutinho. Quando eu era novo, eu vi gente fazendo aqui, eu quero estimular os demais. Se você entendeu o recado, escreve aqui nos comentários, continue a nadar. Você entendeu alguém já tá, o recado. já estão É, escrevendo até em inglês aí, viu, pastor? pois é, eu vi. Então continue a nadar, escreve aí nos comentários. E continua compartilhando aqui, continue a compartilhar também, chamando mais gente. Mas, Lília, quando eu estudava, novinho, né, eu tive aquela famosa aula na escola para aprender a preencher cheque. Né, Ah, pegar lá um numeral e colocar por extenso. Né? E eu aham. fiquei maravilhado com aquilo que eu falei para o professor. Uau, então quer dizer que é só pegar uma folha em branco, escrever um valor nela e o banco vai me dar o dinheiro? E aí o professor falou, não, não é assim. A conta no banco tem que ter dinheiro lá dentro, senão o banco não paga o cheque. Eu falei, aí ele falou, mas tem uma situação que pode ser que o banco pague, que pode ser que você não tenha saldo, mas você tenha limite. Aí ele me explicou todo esse conceito do saldo e do limite. Beleza. Saí correndo para casa desesperado, porque eu queria perguntar para minha mãe duas coisas. Primeiro, três coisas. Se ela tinha cheque, se ela tinha saldo e se ela tinha limite. E eu cheguei em casa, primeira pergunta, deu certo. Mãe, a senhora tem cheque? Tem. Uau, fiquei, que maravilha, minha mãe é rica, minha mãe tem cheque. Aí eu perguntei, e saldo, a senhora tem? Ela falou, não, saldo eu tô sem, acabou o dinheiro tudinho. Falei, nossa, sério? Aí eu falei, e limite? Aí ela falou algo que marcou minha vida e me colocou por quase 2 anos sem ter coragem de pedir nada para ela. Porque ela falou para mim, limite eu tenho, mas é bem pouquinho, e foi do limite que eu usei para fazer a festinha de aniversário do seu irmão agora, mês passado. E quando ela falou isso, eu entendi o recado. O que eu entendi? Minha mãe não tem saldo, ela só tem um pouco de limite, e ela usou esse limite para abençoar meu irmão. Agora eu fiquei sem. E eu fiquei por quase 2 anos sem pedir nenhuma balinha, nada. Eu ficava com vontade das Te coisas, mas eu não tinha bloqueou. coragem de pedir. Me bloqueou, literalmente. E depois, é claro, eu louvo a Deus que eu fui desbloqueado de novo. Mas você sabe, tem um monte de gente que olha para Deus da mesma forma, acha que Deus tem limite e que ele não tem saldo. Ele está usando o limite e ele estourou o limite do cartão, abençoando o seu irmão do lado. E Eu aí você pensava isso, agora ficou pastor. sem. Pô, Eu eu pensava também. isso. Eu também, e a maioria dos crentes que está ouvindo a gente aí na live agora pensa isso. Vê o irmão do lado sendo abençoado e fala: Deus ama ele, mas não me ama. Deu para ele e não deu para mim. Por quê? Porque você imagina que Deus gastou todo o limite que tinha com o seu irmão e ficou sem para te abençoar. O problema é nosso, né? O problema somos nós. É tudo crença. Crença equivocada vai produzir uma vida equivocada. Né? Se você tem uma fé correta, você vai ter uma vida correta. Estamos aqui hoje na GO 060, onde está sendo construída a nova sede do Grupo Ener Solar. O Grupo Ener Solar foi constituído em 2014 com foco em implantação de usina solar. Hoje contamos com uma equipe de mais de 600 colaboradores capacitados e treinados para a entrega dos nossos serviços finais. Estamos
Estamos com o processo de implantação da ISO 9001, 14001 e 45001 para garantir, assim, um serviço final de qualidade, focando também na segurança e meio ambiente para os nossos colaboradores, clientes e fornecedores. Hoje o Grupo Enersolar atende aos nossos clientes com vários tipos de serviços, sendo eles estudos geotécnicos, engenharia de projetos executivos, construção civil e terraplenagem, instalações eletromecânicos e comissionamento. Com esse time, a Enersolar proporciona aos seus clientes resultados satisfatórios, desde o início até a finalização do projeto. E o senhor sabe que você só precisa romper essa bolha? Só precisa romper a bolha. Quando eu fui olhar aquela área lá na aldeia, eu fiz aquilo por um desbloqueio meu, sabia? Falei, eu não estou precisando de comprar, porque eu moro muito bem, eu moro numa casa muito boa, não preciso de comprar uma casa aqui. Mas eu entrava lá naquele condomínio, eu falava, gente, esse condomínio é um condomínio de rico. É o maior, né? Vamos colocar assim, é o mais rico, né? A aldeia do Vale, gente, né? E aí eu falei, gente, aí o senhor me ofereceu, e eu falei, quer saber? Eu vou comprar essa área. Eu nem chamo de lá de lote, né? Porque lá não é um lote, né? Não, é uma área, 6 mil É uma metros. área. E aí eu falei, eu vou comprar. E aí quando você compra, você toma decisão, você faz como Pedro, você vai andar no mar. Uau. E aí Deus te dá chão, entendeu? Uau. Quando você decide fazer algo, você não precisa ter a condição. Tem coisa, gente, que a gente não compra com dinheiro. Tem coisa que a gente compra com decisão. Aleluia. Decisão e fé e fazer as coisas corretamente, fazer as coisas... Você é capaz que você não sabe, eu nunca te falei isso, mas você me abençoou muito com uma coisa que você falou uma vez. Quando você foi para ir lá na aldeia, você falou algo que me abençoou muito. Eu lembro disso cotidianamente. Porque eu falei, vamos lá para você ver, e aí você pisa lá, vai ver o lote e tal. Você falou, não, pastor, não é assim. Eu tenho que avaliar antes se eu vou mesmo. Porque é o seguinte, se eu for e pisar, acabou, é meu, Deus vai me dar. Porque onde eu ponho o meu pé, Deus me dá. Então eu tenho que avaliar antes se Deus quer me dar. Porque se Ele quiser e eu for, acabou. Eu vou pisar lá e vai ser meu. E não deu outra. Você foi, pisou e comprou. Aleluia. Foi. E ali era um desbloqueio para mim, né? E glória a Deus, eu comprei, tá tudo certo. Tá a mesma coisa, né? E tantas outras coisas depois daquilo que eu fiz, né? Quantas outras áreas nós compramos depois daquelas, né? Foram várias depois daquilo, né? E por que isso? Porque eu preciso de materializar a fé. Ficar falando de Deus, você acredita em Deus? Eu acredito, Deus é lindo. E aí, você tem experimentado dele? Materializar a fé, uau! Isso daí agora também me marcou. Né? Você tem experimentado desse Deus? O que esse Deus tem feito por você, né? O que você tem feito para que a glória de Deus, para que o favor de Deus alcance a sua vida, né? Uau! Quando você tiver de fazer algo, faça em temor, faça, às vezes, até com medo. Pastor, tudo que eu fiz foi com medo. Tudo que eu fiz. Essa semana eu fechei um contrato com medo. Será que eu conto aqui na live? Deixa Deus te usar, ué. Com certeza seu testemunho vai ativar a fé de muita gente para coisas grandes. Você não está falando para expor nem para esnobar, você está falando para edificar. Eu tenho, o Helder está aqui na live, ele é um querido, ele está falando aqui que aprende muito comigo e louva a Deus por ter me conhecido. O Helder, ele me vendeu 7 áreas lá em Caldas, no Nova Vista. Uau! E ele foi lá para a gente assinar os contratos e a gente tomou um café e eu dei umas desbloqueadas nele lá dentro, sabe? Né, Helder? Ainda estava precisando desbloquear, ganhou uma comissão dessa vendendo 7 áreas, ainda estava precisando ser desbloqueado.
E foi muito lindo que eu falei para ele, eu falei muita coisa para ele linda, né? Ele tá aqui agora na live e eu quis honrar ele aqui dando esse oi para ele. Então, pastor, muito de tudo que eu fiz até hoje foi com medo. Uau. E se eu não tivesse feito com medo, eu estava vendendo coisa na rua até hoje. Não, forte isso, hein? Só que eu não passei tipo de coisa de vender um ambulante para uma nobre empresária que eu sou hoje. Não. Foi degrau por degrau. Degrau por degrau. De glória em glória e de fé em fé. E esse ano, Deus vai fazer coisas na minha vida que eu já acessei, eu já visualizei, eu já vi muita coisa na minha vida. E vai fazer na vida de muita gente que Amém. resolveu viver em favor de um aceleramento de processo. Eu falo isso com muito temor. Eu falo isso em relação à minha vida. Eu sinto, tem hora, pastor, tem hora que, sabe, tem hora que eu bato no peito assim, tem hora que eu falo, Deus, me perdoa por eu ter vivido tanto tempo achando que era algo comigo. E não adianta as pessoas acharem ruim, não adianta as pessoas olharem e falarem, ela é ambiciosa, o que ela quer? Ela tá fazendo isso, ela tá fazendo aquilo, ela tá fazendo aquilo outro. Que ambição é essa? Não adianta você achar ruim. Não adianta. Eu vou viver aquilo que Deus Uau. fez para mim, sabe? Uau. Só vou parar de subir quando Ele me chamar para a glória. Aí eu vou subir de outro jeito, né, pastor? Aleluia. Que é isso? Minha irmã, eu quero liberar uma outra palavra do Senhor na sua vida. Você está falando aí, fiz uma live com o Ricardo e liberei uma palavra sobre a vida dele, sobre quem estava ouvindo, e sinto claramente no meu espírito a mesma coisa para falar para você aqui agora. O Ricardo Martins, você conhece ele, está sendo usado por Deus também aí, alcançando milhões de pessoas. Pois é, alcançando milhões de pessoas também na internet, dando curso e fazendo muita coisa. E a palavra que eu dei para ele, eu quero também entregar para você agora e para quem está nos assistindo agora. Chegou um tempo... Aí, gente. Recebe. Amém. Então presta atenção, chegou um tempo onde Deus vai expandir, vai alargar, vai multiplicar tudo que Ele fez na nossa vida até hoje, porque Ele quer nos dar mais autoridade, mais relevância, para que mais pessoas parem para nos ouvir. E na medida que elas pararem para nos ouvir, com a credibilidade que o Senhor construiu, com o nome que Ele nos deu, na posição que Ele nos colocou, aí Efésios 6 vai se cumprir na nossa vida. Que no abrir da nossa boca seja conhecido o mistério do Evangelho, para que com intrepidez eu fale o que tem que ser dito. E é assim que você vai viver. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, Lília. Você vai abrir a sua boca para falar para cada vez mais pessoas. Deus vai te colocar diante cada vez de mais pessoas e com mais autoridade sobre elas, para que quando você falar, eu tenho algo para falar, eles não vão ficar com conversa paralela. Eles vão ter que parar para te ouvir. E quando você abrir a sua boca para falar, com intrepidez, você vai fazer conhecido o mistério do Evangelho. A graça, o favor de Deus vai fluir através da sua vida e pessoas, vidas, famílias, histórias, gerações vão ser impactadas através de você e daquilo que Deus entregou e enche o seu coração de tal ponto, com vontade de chorar. E enche o seu coração de tal ponto que você não consegue segurar para você, tem que transbordar. Tem que alcançar mais e mais e mais pessoas. E eu estou falando isso, pode parecer pedante para quem está me seguindo, que o que eu tenho feito é isso. Eu estou aqui fazendo 3 lives por dia. Eu tenho tanta coisa para fazer, mas são 3 horas. Eu vejo que o senhor é 3 pessoas, sabia? Eu falo, gente, não tem lógico, pastor, dirigindo ali a videira Bueno, né? A videira Buriti. Tanta coisa, cuidando desse tanto de empresário. Tem hora que eu olho no senhor, eu falo, meu Deus, é muita graça de Deus na vida dele. Amém. Sabe, pastor, amém. Mas é um tempo que realmente Deus está nos enchendo tanto, que está vazando. Amém, é isso mesmo. E é por isso, Lília, é por isso que eu tenho feito esse tanto de live, é por isso que eu estou dando curso, mentoria, estou pregando, estou fazendo tudo que eu estou fazendo. É porque meu coração está tão cheio, eu não aguento só para mim. Eu não quero só eu viver as promessas. Eu tenho vivido dias memoráveis, gloriosos, desfrutando de coisas que eu nunca tive nem coragem de orar e pedir para Deus. E Deus tem me dado.
mas eu não quero viver isso sozinho, eu não quero só para mim, e eu fico indignado de ver filhos de Deus que não estão vivendo, acessando as promessas. Eu fiz uma série, eu fiquei 3 meses fazendo live todo dia, de terça a sexta, com esse tema, acessando todas as promessas. Por quê? Porque, de alguma forma, os filhos de Deus se tornaram seletivos, escolhendo uma promessa ou outra apenas da parte de Deus para que se cumpra na vida deles. Mas o que Deus fez foi prometer. Foi a religião que matou mesmo, a religiosidade, a lei, essa necessidade louca de tentar cumprir com a lei para poder merecer a bênção. E aí eu fico indignado, por quê? Porque Deus fez todas as promessas para que todos os seus filhos desfrutem de todas elas. E não que a gente fique selecionando. E o pior do que isso é porque tem muitos e muitos e muitos filhos que ficam chorando diante de Deus e implorando por um prato de comida, para não passar fome, para terminar o ano sem dever nada, sem ficar aí sendo cobrado por cobradores. Mas não é assim que você tem que relacionar com Deus, porque que pai que ama o filho vai ficar feliz de ver um filho implorando por comida? Nunca que você precisa se prostrar diante de Deus clamando só para não passar fome. Nunca, nunca, nunca. Você tem que crer e acessar, é promessa para prosperar, para multiplicar, para transbordar. Por quê? Porque você não vai andar ansioso pelo que você vai comer ou de dormir, porque você sabe que é Deus que tem cuidado de você. O povo não gosta muito de falar de demônio, né? Isso é um demônio, sabia? Que te faz o demônio da escassez. Que a escassez faz você conviver com pequenas coisas. Gente, Deus não ama eu mais do que ama uma pessoa menos favorecida, não. Só que eu também já fui menos favorecida. Sabe, gente? Eu quero que vocês entendam isso. Que eu resolvi andar sobre as águas. Amém. E nessas águas eu tive muita dor. E nessas águas eu tive muito desafio. Eu tive muita perseguição. Ao ponto de amanhã eu achar que eu não ia levantar. Mas eu resolvi viver de graça. Uau. Sabe? Tem coisa, pastor, que eu tenho hoje que eu nunca pedi. E quando aquela palavra fala assim que eu é que sei os sonhos que eu tenho a vosso respeito, sonhos de paz. Nem nós, sabe? Ninguém, nem eu, nem o senhor, nem ninguém imagina o que Deus tem para nós. Mas Ele tem para todos. Ele tem para todos. Nem nos nossos melhores pensamentos e sonhos ousados a gente consegue chegar perto daquilo que Deus preparou para nós. Porque às vezes as pessoas nos assistem, sabe? E deve falar assim, é fácil para ela falar isso. Ela é uma empresária bem-sucedida, conhecida, né? Olha o tamanho daquele galpão, olha onde ela está. Nós somos muito honrados esse ano, pastor. E Deus é tão caprichosinho, assim, lindo, maravilhoso, que Ele nos deu títulos para quebrar algumas objeções de algumas pessoas, sabe? Os 2 ambientes, na verdade, nós fizemos 3 grandes ambientes na Casa Cor Goiás esse ano, né? Também fiquei sabendo disso. E dos 3 ambientes que nós fizemos, 2 foram capas, Casa Cor, né? Para mostrar que Deus quer isso. Esse título foi um pouco profético, porque Casa Cor é alta decoração, né? Para mostrar assim, olha, eu quero te pôr em coisas altas. Uau. E todas as vezes de fechar um contrato, quando bate aquele medo, gente, é muito medo, sabe? Muita incerteza. Às vezes você tem que trabalhar com sua escassez diariamente. E aí você fala, não, eu tô na zona de conforto. Eu pus um teto para Deus e Deus me abençoou só até aqui. Eu vou segurar isso aqui agora na minha mão. Mas eu tô pensando só em mim e na minha família. Eu não tô pensando nas pessoas que estão convivendo ali comigo e se dedicando tempo para mim. E aí eu fechei um contrato essa semana e eu falei, Deus, é para honra e glória do seu nome. Quando as pessoas passarem aqui e ver essa coisa linda, vai falar assim, é porque Deus está sobre a vida dela. Ela está firmada na palavra de Deus, sabe? Glória a Deus, minha irmã. Glória a Deus, fico feliz. A gente vai ter que encerrar para eu conseguir salvar, mas eu sinto mais uma coisa para falar ainda para você.
Como diz o outro, você está com tanta moral com Deus que para os outros foi só uma palavra profética, para você já vai ser a segunda. Eu falo pra você que eu sou filha folgada. Eu sou filha A folgada coisa, de Deus. Eu sou o filha rio está folgada. correndo para o seu lado, viu? Então deixa eu te falar outra coisa. Eu não sei o que é. Eu sei que você está falando e testemunhando por ter vencido o medo e assinado grandes contratos por esses dias. Mas eu sinto da parte de Deus de te falar para você preparar sua fé e para você gastar um tempinho orando por esses dias, porque a maior de todas as portas que Deus já colocou diante de você, ela ainda não chegou. Você ainda não viu. E você vai precisar de muita fé, porque ela está chegando para você. E você vai olhar para essa porta monumental, gigantesca, e eu vejo pelos olhos da fé aqui, numa visão profética, aquelas casas de condomínio, que você chega, você é uma pessoa, você fica pequenininha perto da porta, porque é aquelas portas assim, enormes. E eu vejo uma porta gigantesca que está chegando para você, e você não vai precisar de recursos, você não vai precisar de pessoas, você vai precisar só de uma coisa: fé. Só isso. Por quê? Porque Deus vai te dar o recurso e Deus vai te dar as pessoas, se você tiver fé. Então Deus já está te dando um recado para você já ir se preparando em fé e para você não assustar quando essa porta chegar diante de você. Eu recebo. Eu Amém? recebo, eu recebo. E eu estou pronta. Estou pronta Aleluia. para ser canal de Deus, sabe? Ser boca de Deus na vida das pessoas. Amém, E eu minha acho irmã. que as pessoas precisam de uma palavra. Não Precisa mesmo. de nada, eles precisam de uma palavra. E cada vez que nós fechamos nossa boca, vidas morrem. A gente não pode verdade. represar, a gente não pode Outros represar deixam de desfrutar do que Deus tinha nos dado e a gente decidiu não compartilhar. Só mandar um abraço para o Felipão, que está aí online também, seu filho querido. Lília, obrigado, querida. Você é um presente de Deus que o Senhor me deu através aí do Lelis e da Socorro. Eu louvo a Deus pela sua vida, poder ser Amém. amigo, poder ter acesso a você, te mandar uma Amém. mensagem e você responder é um grande privilégio. E você aceitar o meu convite, me senti muito honrado. Obrigado, querido. Amém. Amém. Um beijo para você, para a Dani, para sua casa. E que Amém. 2020 vai ser o transbordo acelerado. Aleluia! Transbordo acelerado. Essa palavra vai marcar. Pega Glória essa a Deus. coque, pega essa coque. Amém, amém. Queridos, por favor, não guarda só para você não tudo isso que você ouviu aqui hoje. Pega e sai compartilhando. Clica nos 3 pontinhos em cima, copia o link, manda nos seus grupos de WhatsApp tudo. Clica no aviãozinho, compartilha nos seus stories, manda no direct de quem você conhece. Vamos alcançar mais pessoas. Até mais, gente. Fiquem na paz. Obrigado, querida Lilian. Beijo Deus te pra abençoe. todos. Beijo. Com Deus.